pessoal, para mais um conteúdo, então, agora a gente vai falar um pouco sobre cultura. Esse é um gap que muitas empresas ainda têm, e é aquela briga. É o RH, é a liderança, quem que é o dono de cuidar disso? A liderança vai dizer que é o RH que tem que cuidar, o RH vai dizer que é o líder que é tóxico, e aí a gente está com a briga feita, está com o cenário feito para a gente brigar, e é uma briga que a gente precisa voltar num ponto. Mais do que procurar quem é o culpado, a gente precisa entender as causas. É aquela brincadeira que eu faço muitas vezes, mas que tem o fundinho de verdade, que a gente gaste mais energia nas causas do que nos efeitos. Porque senão a gente vai passar o ano inteiro apagando incêndio, resolvendo coisas que no final da história não geram resultado nenhum. Para isso, os meus convidados aí, vou falar com o Lucas, que é o CHRO da Caju, e a Daniela Serrano, aí, que vai contribuir com a gente sobre esse tema. Pessoal, um prazer ter vocês aqui com a gente para a gente discutir esse tema, que aí é o gap gigantesco aí que a gente tem dentro das empresas. Né? Então, prazer e bem-vindos ao RH Highlights. Obrigado, Léo. Obrigada, Léo. Eu acho que eu posso ir começando. Acho que o pessoal já conhece a gente, né? O pessoal do RH Summit, você quer... Pode se apresentar, vai que alguém novo chegou no pedaço, né? Chegando, eu olho ali, né, naquela câmera, assim, aquela coisa chique. Bom, então eu sou Dani Serrano, tenho mais de 20 anos de experiência em RH, sempre como BP, sempre dentro do negócio, não tem jeito, eu sou sugada e eu achei super legal esse tema, Léo, porque eu brinco que eu tenho um imã para organizações em mudança, em transformação, e eu sempre falo, a gente estava aqui trocando, né, que a gente já passou por organizações mais maduras, mas não tem jeito, eu adoro discutir cultura, change management, eu quero problema, eu adoro. Quando eu fiquei na pandemia em casa, o meu marido falava assim, ele nunca descobriu que fazia um BP, né, e eu até brinco isso no Instagram, o que faz um BP? E aí ele falou, descobri, resolve problemas, e é sobre isso, né, então o BP é muito, a cultura e o BP andam muito juntas, então 13 anos em posição de liderança e muito feliz de estar aqui e contribuindo com o conteúdo. Prazer, Lucas, mais uma vez com a gente aí, né? Mais uma vez, é sempre um prazer, Léo, obrigado, viu? Bom, eu tô há 3 anos mais ou menos na Caju, liderando a área de gente, então cheguei com uma empresa de 50 pessoas para agora, efetivamente, a gente com umas 500 mais ou menos, então um baita crescimento, uma experiência super bacana. Eu sou um psicólogo que caiu no RH, então fiquei 10 anos também na Johnson & Johnson, antes navegando vários outros contextos, e eu acho que quem não gosta de problema e tá no RH, provavelmente tá no lugar errado. Então, essa é a primeira reflexão, né? De fato, a gente está aqui para olhar pelo lado do como a gente consegue ver as potencialidades nas pessoas, entender que, como seres humanos, a gente tem as nossas falhas, tem os nossos momentos e que tudo isso faz parte também. Muito bom. Mas vamos começar com o fogo no parquinho. De quem, afinal de contas, quem que é o dono da cultura de uma empresa, na visão de vocês? Que pergunta de milhões. Eu vou pegar um pouquinho da minha última experiência, né? A gente estava conversando aqui também nos bastidores. A gente, quando olha, eu passei, então, só para contextualizar, eu fui do Walmart para a Advent, então, uma varejista para um fundo de investimento. Depois eu fui do maior integração do varejo, que foi o Carrefour comprou o Big, né? E aí, isso me fez refletir muito, porque a gente tem primeiro que a cultura, de fato, é responsabilidade de todos, então não vamos sair criando, né? Mas, tem algo que eu observei muito importante. Primeiro que a liderança é fundamental, mas eu quero abordar um ponto da liderança, e o RH fortalecido, ele é um grande catalisador desse processo de disseminação de cultura. Mas, olhando para a liderança, que é a sombra do líder, que é o que a gente sempre fala, né? O líder, ele é o exemplo disso. Tem algo que eu descobri que é fundamental nesse processo de disseminar a cultura, principalmente porque acho que tem aqui muitos colegas, né, de RH em vários momentos, que é aquela média liderança, sabe aquela liderança do sanduichinho ali, que está com time, mas que não está... Esse time, essa liderança, ela é tão importante, Léo, porque ela é responsável por 70% do nosso time, né? Então, eu não consigo ver a cultura longe da liderança e principalmente nesse miolinho da liderança que é super importante. Eu não sei o que você acha, Lu.
Eu concordo, mas eu já vou. Eu gosto de um bom debate, então eu sempre Boa, vou boa, pela boa. positiva e a negativa, trazer uma perspectiva um pouquinho Gosto diferente que eu disso. estava refletindo, né? Se a gente pegar os últimos 20 anos do Brasil, desde redemocratização até 30 anos, a gente teve presidentes de todos os estilos diferentes, de diferentes vieses. E a cultura do Brasil, ela faz parte da cultura do brasileiro em si, né? Claro que ela é afetada, a gente dá voz e entra um pouco mais. Então, acho que a liderança, ela é uma grande embaixadora, como você trouxe. Embaixadoras. Ela catalisa. Então, esses Catalisa. movimentos, eles estão acontecendo e, de uma certa forma, eu me sinto validado ou invalidado da maneira como a liderança ela olha para isso. Então, com certeza, a liderança tem um papel fundamental, mas eu acho que, para mim, eu tento olhar muito como a responsabilidade da cultura de cada uma das É de pessoas. todos, eu também. Quando a gente estava na Caju ali com 50 para 100 pessoas, cada processo seletivo, cada pessoa que eu entrevistava, eu falava, você é responsável por 1 ou 2% da nossa Essa cultura. cultura. Então, para mim, eu vejo como a cultura ela é de responsabilidade do coletivo e a gente pode ter normas e embaixadores, pessoas que vão, de fato, garantir que a gente mova para o lado Pro que a gente propósito gostaria. Exato. E aí, pessoal, eu gosto sempre de trazer pessoas de mercados diferentes para fazer a contribuição e também um pouquinho de fora da bolha de São Paulo. E tem mais uma pessoa que está nessa mesa, mas de forma remota, que é a Ariane Espíndola, que ela é do Grupo Porto Belo. Ariane, tudo bem contigo por aí? Tudo certo, gente. Bom dia, Léo, Dani, né, todo mundo que está aí acompanhando. Já fizemos aí uma primeira interação, né, no palco do RH Summit, então muito bom estar de volta aqui com vocês para a gente seguir o bate-papo. E aí, Ari, você tem o público que está na franquia da loja e tem o povo que está no corp. De quem que é a responsabilidade da cultura quando a gente vai para esses pontos? Tô junto aí com os colegas, né? A gente tem sim uma grande responsabilidade compartilhada, desde o momento de definição, declaração dessa cultura, a construção, a disseminação dela. Mas eu acho que olhando para o nosso negócio, a gente tem também um desafio dessa tradução no dia a dia, né? Então, esses públicos estão em realidades distintas, né? A gente falou aqui dos cantos que o varejo tem, seja dentro de um escritório com apoio back-office, seja numa loja, num centro de distribuição, numa oficina, trabalhando uma customização de produto. Então, acho que até estava acompanhando aqui o nosso painel anterior falando de comunicação, né, e foi falado sobre isso, o quanto a gente está considerando a prioridade, a necessidade, qual é o ponto que a gente tem que levar de comunicação, mas para a tradução da cultura também, né? No fim, a cultura ela é algo orgânico, mas a gente consegue trabalhar a intencionalidade dela. Então, esse papel onde a alta liderança e a liderança consegue ajudar na definição e na experiência, no exemplo, mas também na tradução, e aí sim com o apoio da área de gestão de pessoas, para criar esses mecanismos, né? Como é que a gente estabelece, sejam os canais de comunicação, de retroalimentação de feedback. Então, não dá para a gente deixar a cultura ao relento, nós precisamos sim de uma grande responsabilidade compartilhada entre liderança, entre o time de gestão de pessoas, para garantir integridade organizacional, né? Eu acho que a cultura ela é construída pela soma de todos os jeitos, todos os estilos que estão ali, mas um risco também que a gente tem que observar é de não gerenciá-la, porque a cultura ela reflete a identidade de uma organização. Então, quando a gente quer realmente ver, pô, será que eu tenho, até meio clichê, não sei se eu gosto muito dessa definição, mas se a gente tem um fit com a cultura, primeiro, que cultura é essa, né? O que é isso? Então, às vezes a gente tem uma série de rituais formais, falamos ali no painel anterior, né, de reuniões inúteis ou reuniões que as pessoas não se manifestam ou não, né? Então, por trás disso, tem alguns comportamentos que estão declarando no fim que cultura que essa empresa está vivenciando. Então, acho que tem essa responsabilidade tanto da liderança e do time de gestão de pessoas de zelar por essa identidade, ajudar a direcionar que tipo de cultura a gente quer reforçar. É uma cultura mais de inovação, é uma cultura mais de mercado, é uma cultura mais de colaboração, de melhoria contínua e processos, e traduzir isso com muita consistência, com muito exemplo, para todos os públicos que têm as suas necessidades.
Então, né, acho que você mesmo trouxe, né, Léo, que se não gosta de problema, está no lugar errado. Tem né, muitas variáveis e tem um certo grau, sim, de complexidade, mas essa é a beleza do negócio, né? A gente ajudar a desmistificar e simplificar essa vivência da cultura aí no dia a dia para todos os públicos da organização. Ari, você me trouxe a provocação, porque assim, a gente adora a palavrinha importada, né? A gente adora a palavrinha da moda, fit cultural. Que Isso. cultura é essa? Qual que é a minha cultura? Antes de Uhum. eu cobrar o fit cultural, será que a cultura tá alinhada? Os líderes estão todos preparados para essa cultura? Ou cada líder tem um fit cultural dele, né? Então, a minha equipe funciona do meu jeito, o comercial é de um jeito, o RH do Agora, você outro. imagina como vai dar resultado? Não vai. Se está todo mundo indo para cada lado, e eu já passei por isso, tá, Léo? É muito difícil, porque você fica patinando, você leva muito mais tempo para entregar resultado, e eu concordo aqui com os meus colegas da importância da gente ter muita clareza e garantir que os processos, eles puxem isso, né? Então, drivar, né, ter dados, ter KPIs que fortaleçam essa cultura, ela é super importante, porque senão, de fato, você contrata ali um talento que ele entregou o resultado, mas ele tem zero aderência àquela cultura. Isso é muito perigoso, porque ele trabalha para quê? Para o próprio ego, para a minha satisfação. E não é sobre isso, é sobre o senso coletivo. Né? É aquele líder, não entrega resultado, mas adoece a equipe inteira. Mata, né? Deixou mortos pelo caminho. Isso é um terror, né? E para muita empresa ainda é uma dificuldade. Essa semana eu postei um conteúdo sobre entrevista de desligamento. Ai, eu amei, porque eu me vi naquele conteúdo. Porque, gente, eu acho de uma. Posso ser muito aqui, né? Pode. De uma hipocrisia. A gente sabe muitas vezes o que está acontecendo. A gente trata tão mal a jornada do colaborador e a gente ainda pede para ouvir o colaborador no final. Então, assim, o perigo, né? Assim, eu já vi, claro, organizações em que eram diferentes, mas a entrevista de desligamento, Léo, para a gente ouvir ou para colocar embaixo do tapete, não faz sentido. Né? Então, que a gente tenha muita consciência quando for implementar esse processo, né? E aquela relação, né? Muitas vezes eu só vou conhecer a pessoa na hora que eu termino com ela, um relacionamento. Verdade. E com a empresa se mostra muito mais na forma que eu sou desligado dessa empresa. Eu não estou falando de demissão fofa. É o cuidar da cultura, se mostra muito mais ali. Eu deixar essa pessoa se despedir, eu ter o respeito de comunicar de uma forma com respeito mesmo com essa pessoa. E o que eu vou fazer com aquela informação? Exato. Se eu não vou fazer nada, para que eu vou fazer? Para que eu tenho esse processo? É isso mesmo. Para minimizar o que ela vai postar no LinkedIn depois? Só para mapear e, né? Porque no LinkedIn ela posta uma coisa, nas outras redes é outra bem diferente, que a gente sabe, né? Mas eu quero puxar agora, gente, que quando a gente fala de cultura, nos últimos anos ela passou a ter novos elementos, né? Se antes a gente olhava muito turnover, a questão de aderência com a empresa, começou a gente ter mais pontos de diversidade, equidade, ESG, tem um monte de outras coisas que foi entrando para essa cultura, mas eu noto muito ainda que a gente tem, e eu falo isso e estou sendo bem repetitivo, o quanto a gente está preparando os líderes para isso. A gente cobra muito esse líder, mas a gente não prepara esse líder lá na ponta. Tem que dar feedback. Ele sabe dar um feedback? Você recebeu um treinamento para fazer um desligamento? Não. Vamos lá. One-on-one virou uma tarefa, só um check ali na lista do que ele tem que fazer do dia, ou ele entendeu a importância? Então, muitas vezes a gente está gastando um esforço gigantesco e não está preparando esse líder. Como que vocês enxergam essa preparação como uma fortaleza para a nossa cultura da empresa, e quanto não preparar, isso se torna um problema que a gente vai ter lá na frente, muito mais grave e mais difícil de lidar. Vou começar com o Lucas aí. Como que você preparou esses líderes para esse crescimento que a Caju teve em pouquíssimo tempo? Legal, eu acho que a gente, no papo que a gente estava tendo antes de entrar aqui no ar, a gente estava falando justamente sobre isso, em um microcosmos, né, uma Caju pequena e crescendo de uma forma rápida, a gente pode errar e acertar várias vezes em diferentes processos. Né? E eu vejo que como a cultura, na verdade, a gente está falando sobre diagnóstico de cultura, a gente fez um diagnóstico mesmo. Então, ao invés de dizer, olha,
é isso que nós queremos ser, é o que nós somos e como a gente vai se transformar para continuar movendo para o caminho que a gente está buscando. E nesse mapeamento, a gente envolveu muito todo mundo que tinha algum tipo de gestão de pessoas. Então, quando a gente fala sobre liderança na Caju, se você tem um estagiário, você é um líder e a gente vai te tratar dessa forma e a gente vai te puxar para dentro das conversas. Então, a gente tem alguns rituais e a gente gosta de chamar as coisas pelo nome. Então, a gente tem um programa que chama Liderando na Caju, é literal, e a gente puxa as pessoas ali para dentro, a gente fala um pouco de como a gente chama dos nossos gingados, como os nossos gingados transformam a nossa cultura e qual o papel de líder. Quando a gente fala, por exemplo, de inclusão faz parte da receita, é um dos nossos gingados. Como é que lideranças são inclusivas? Como é que a gente consegue trabalhar para, de fato, ouvir todas as perspectivas, acolher pessoas que vêm de experiências totalmente diferentes, de vivências totalmente diferentes. E a gente tem, sim, uma parte de conteúdo, então, das próprias lideranças falando com as lideranças. Esse é um ponto, para mim, que eu acho super importante, assim, pelo menos ao longo da minha carreira, uma coisa que eu notei que não tem tanto efeito é o RH falando para a liderança de o que você tem que fazer. O RH é um facilitador dentro desse processo, mas precisa ser líder para líder, e a gente inclusive tem um módulo tanto na nossa parte de integração de liderança quanto no liderando e alguns outros que chama de líder para líder. Então não sou eu que vou falar para as pessoas como funciona a parte de gestão dentro da nossa cultura, mas é alguém que está vivendo aquelas dificuldades, aqueles problemas, e a gente abre muito espaço para diálogo, porque uma coisa, a gente estava falando sobre a questão de fit cultural, eu acho que é super legal. É muito importante a gente avaliar culturalmente as pessoas que estão candidatas para entender se elas vão agregar ou se elas vão ser detratoras da cultura. Por outro lado, fit cultural é um termo que ele vira um artifício bom pra gente no fim de um relacionamento. Vocês estavam falando de desligamento para falar, não é sobre você, é sobre mim. Não é a mesma coisa, não é porque você não teve um fit cultural aqui. Então, assim, a responsabilidade, nossa, é porque essa cultura você não se encaixa. Eu acho que a gente precisa entender, de fato, essa pessoa é uma pessoa que vai ajudar essa cultura a continuar crescendo, porque a gente não quer que todo mundo seja robozinho ou igual, ou pelo menos quando a gente fala de DI dentro das empresas, se a gente falar muito sobre fit cultural, você está excluindo uma boa parte das pessoas durante aquele processo. Então, o que eu acho o fit, ele deveria ser isso, do tipo, a minha cultura te fere, ou você vai vir ferir a minha cultura, ou você vai vir agregar e, inclusive, transformar essa cultura para melhor. É um pouco da forma. Então, a gente debate muito com as lideranças do como fazer atração, de como saber fazer as perguntas certas, de como entender das pessoas, desde o processo de candidatura, elas conhecerem um pouco dessa cultura da Caju, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente fez muito bem como RH, não a Caju, mas eu acho que toda a comunidade de RH, dispor muito mais o dia a dia das empresas para fora atualmente, né? E eu acho que isso é muito importante, mas falar como a vida ela não como eu gostaria de ser, porque senão você vai construir um teto de vidro que nossa, nós somos incríveis. Eu falo, a gente não pode chegar lá fora e falar, nós temos uma cultura super organizada e estruturada, porque as pessoas vão chegar na minha empresa, eu não posso falar isso em outras empresas, as pessoas vão falar, porque a pessoa vai chegar e vai falar, beleza, então me explica como é que é o fluxo do processo. Então, não tem muito bem, viu? Então, eu preciso mostrar para aquela pessoa que se você espera tudo muito organizado, putz, tem muitos lugares que vão te entregar isso de uma maneira brilhante. Nós, infelizmente, nesse ponto, a gente não vai conseguir te entregar esse conforto, né? Gosto bastante disso, Lucas, porque é um processo vivo. Não eu vou estabelecer em janeiro, em junho vai estar de outra forma. Porque muda tudo, mudam as vagas, as necessidades, tudo mais. E aí, Ari, no Grupo Porto Belo, como que você trata tudo isso? Acho que você puxa os líderes, tem um programa para líderes, como é que você está lidando com isso por aí? Não, bacana. A gente tem feito, assim como o Lucas descreveu um pouquinho, esse trabalho de mapear a identidade que está presente na empresa, né? Então, esse foi um trabalho que a gente começou lá atrás.
justamente para saber, bom, né, que cultura é essa e como é que a gente vai trabalhar com ela. E a partir disso, a gente também fez esse mesmo diagnóstico sobre a nossa equipe de liderança. Então, né, de todas as camadas, né, como o Lucas também mencionou ali, poxa, tem alguém, né, na minha equipe, né, não importa o tamanho dessa equipe, eu faço esse papel de liderança, a gente incluiu todo esse público num processo de assessment e num processo de desenvolvimento. Eu acho que aí o ponto aqui é trazer e reforçar esse diálogo, sim, sobre que cultura é essa que a gente identificou, quais são as luzes e as sombras que elas trazem aí para o nosso dia a dia, para a gente estabelecer um nível maior de consciência e conseguir trazer isso para uma mudança de comportamento da liderança. Eu estava olhando aí recentemente também, tem um relatório da Gallup sobre a força de trabalho em 2024, e a gente vê que 30% da liderança está realmente engajada. E se a gente atribui a esse público um grande papel de ter a identidade, a integridade organizacional, e esse é um público que está, na sua maioria, desengajado, a gente tem um problema importante aqui para resolver. Então, né, o quanto a clareza, a transparência de que cultura é essa que a gente está construindo, e esse fit ser muito mais em reforçar, em fortalecer a cultura, né, que a gente já vive e é desejada, a liderança não pode passar batido do nosso radar, né? Então, seja um momento de troca, de compartilhamento, de muita clareza sobre que cultura é essa e como a gente avalia, como a gente alinha expectativa de resultado. Eu acho que um ponto que nós precisamos considerar é que as relações na empresa, elas acontecem em muitos níveis e direções, né? Então, o primeiro nível é o indivíduo com ele mesmo. Então, se ele está ou não está no papel de liderança, mas como ele assimila, interpreta o que ele vê e o que ele vivencia no dia a dia. Depois ele vai para os grupos, né? Como é que eu troco isso? Então, é desde um cafezinho, ou uma reunião no Meets, ou um papo no Slack. As coisas estão acontecendo a todo momento, em todos os níveis. E é muito difícil você controlar tudo isso. Portanto, né? E aí volta, acho que o flywheel aqui que vocês têm proposto é bastante interessante, né? Porque é atrair buscando reforçar essa cultura, essa identidade da empresa, sim desenvolver e engajar, né? E principalmente se a gente tem esse gap de engajamento no nível de liderança, esse trabalho tem que ser contínuo. Então, para a gente aqui é uma roda que está sempre girando, não é um ponto final, um destino final, é uma jornada mesmo, passagem só de ida. Começamos com esse assessment, temos esses programas também aí para a gente trabalhar o desenvolvimento e garantir que no dia a dia a gente vai buscando cada vez mais coerência no que a gente está vivendo, em todos os níveis de relações, com essa cultura que a gente quer fortalecer. Sabe, Léo, se você me permite, pegando aqui um pouco do que os meus colegas falaram, e a Ari sobre comunicar, né, Ari? Que cada um entende de um jeito. Eu falo para o meu time, a gente tem que comunicar 7 vezes, 7 formas diferentes. A gente precisa garantir que a gente, de alguma forma, chegou nessas pessoas, porque, no final, as pessoas vão escolher trabalhar com a gente pelo fit, né, pelo que elas veem na mídia, e um gestor que não está bem, gente, ele é um detrator. Eu escolho com quem eu vou trabalhar, né? A gente escolhe com quem a gente vai trabalhar. Então, a importância da gente instrumentalizar. A gente tem no Grupo Carrefour 130 mil colaboradores. Gente, é liderança que não acaba mais, né? Então, a importância da gente sim olhar para essa liderança, da gente mapear quem são essas pessoas, da gente desmistificar o fit cultural, porque é sobre isso, assim, você vai para o Nordeste, ou você vai para um negócio, por exemplo, eu liderei o Sam's Club. Gente, liderar um clube de compras e liderar um varejo comum é completamente diferente. Então, não tem a desculpa do fit cultural. Agora sim, eu tenho os comportamentos que, no mínimo, nas minhas ferramentas de avaliação, no meu processo, eu vou considerar. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente não precisa criar grandes coisas, sabe, Léo? Mas não tem como ignorar realmente que esse time que está lá precisa ser instrumentalizado. A gente precisa garantir isso. E aí eu trago, assim, da fala dos três, o que me traz é uma palavra que a gente precisa bater muito. Diagnóstico. Diagnóstico. Antes de sair fazendo mil coisas, propondo gente. 1000 coisas, e vamos lá. Às vezes a gente está propondo umas coisas que a gente sabe que nem a gente vai conseguir fazer. Vamos entender o que é necessário e muitas vezes o simples, o básico, é o primeiro ponto. Vamos fazer o básico primeiro. O que dá certo? É entender uma pesquisa de clima e mostrar para esse líder por que eu estou fazendo essa pesquisa de clima. Não é para mostrar que ele é um líder tóxico, não é para culpar, para avaliar ele mal se houver uma avaliação anual dentro da empresa.
é por que que eu estou fazendo aquilo. O que que aquilo vai ajudá-lo a melhorar como líder, a melhorar como resultado e talvez isso melhorar a carreira dele. Então, eu quero trazer muito esse diagnóstico de como que a gente entende e onde que a gente olha para fazer esse diagnóstico. Vou começar contigo, Dani. Acho que, Léo, ferramentas que eu uso. Então, a gente estava falando justamente isso. A gente não precisa sair criando, principalmente para os colegas que estão aqui, que às vezes não estão em organizações, né? Eu falo isso porque depois que eu saí do RH Summit, presencial, muitas pessoas me procuraram e falaram, Dani, minha organização não está madura, o que que eu faço? Dados. Então, a pesquisa de clima gente, tem que ser uma pesquisa de engajamento, né? Porque engajamento, senso de pertencimento, não é só o clima. Então, como é que eu vou mensurar esse meu time? O turnover, não tem jeito, Léo, a gente precisa olhar turnover. Bom RH drivado em dados, organização drivada em dados. Então, a gente precisa olhar o turnover, a gente precisa olhar a pesquisa de clima, e eu gosto muito de olhar a avaliação de desempenho no como, sabe? Aquele eixo, quando a gente olha ali, independente se é 9, 5, não importa o box, mas o como, que é o que você falou aqui no começo, né? Deixou as pessoas doentes, elas são muito importantes, porque se eu olho que eu tenho um monte de gente lá entregando um altíssimo resultado, mas tem pouca aderência com o fit, com a cultura, para mim é muito ruim. Então, eu uso basicamente isso. As pessoas estão saindo, eu estou perdendo para onde, porque elas estão saindo, eu uso muito a pesquisa de clima e eu realmente considero a avaliação de desempenho um grande indicador. Lucas, o que que você olha? De onde que você partiu o seu diagnóstico? Você teve todo esse processo. E aí já vou casar com uma pergunta aqui do chat que te perguntaram se você notou muita diferença do processo da Johnson Johnson para Caju, que é uma startup, né? Já vou casar as duas aqui. Boa, boa. Eu vou começar por um ponto que não é nem que eu sou um defensor, eu quero fazer uma lavagem cerebral em todo mundo que está ouvindo a gente aqui, de que assim, se você é RH e você fala que você não tem capacidade analítica, você está errado na sua crença, porque para ser RH, a gente tem que ter uma capacidade analítica muito bem desenvolvida. E a gente precisa separar duas coisas. Dado é um domínio, mas dado não é o único domínio da análise. A gente o tempo todo está fazendo avaliação. E se você está fazendo avaliação, você está sendo analítico. Então, o ponto da lavagem cerebral é: parem de dizer que vocês não são analíticos, ou vamos assumir que nós somos analíticos. Esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo é relacionado à questão de dados. Eu vou pegar um ponto que a Dani estava falando, que assim, às vezes quando a gente fala de people analytics, parece que a gente deixou muito complexo um negócio que naturalmente pode ser simples. Falando sobre o diagnóstico que a gente fez na Caju, a gente começou com um formulário longo, então na época eram 60, 70 pessoas, e a gente perguntou para as pessoas de várias formas diferentes quais são as coisas que você identifica que a Caju transmite para o mercado, como as pessoas veem a marca Caju, como você gostaria que as pessoas vissem, como você não gostaria que as pessoas vissem, o que você sente no seu dia a dia. E aí, com base nisso, a gente fez uma análise tanto quant quanto quali para entender quais são os elementos dessa cultura que, de fato, eles já emergem. Então, assim, não adianta, é como eu dizer para vocês, tem uma coisa que eu sou péssimo, eu sou ótimo de estrutura, eu sou péssimo de organização. Então, eu não sou uma pessoa, por exemplo, para dar um evento na minha mão, os detalhes todos vão dar errado, todos, assim, vai começar e a coisa ela vai desandando. A gente tinha aquela coisa no passado de que era desenvolve seus pontos fracos. Hoje, desenvolve seus pontos fortes, entenda o que você faz muito bem, comunica isso muito bem, se diferencia através disso. Então a gente começou por esse diagnóstico, não para entender o que a gente gostaria de ser, numa coisa muito aspiracional, o que a gente faz muito bem. Beleza, dado as coisas que a gente faz muito bem, tem coisas que a gente gostaria de fazer melhor ainda, e aí começa, não só nesse diagnóstico, mas o acompanhamento. Então a gente tem pesquisas de pulso que são quinzenais. Então, na Caju, a cada trimestre, a gente mede 6 dimensões em pesquisas de pulso bem simples, que soltam 4 perguntas, você vai lá e responde essas 4 perguntas. A gente consegue identificar muito rapidamente aonde a gente está com uma deficiência, o que a gente precisa trabalhar como plano de ação. Aí tem os indicadores básicos, gente, que daí começa um cruzamento legal. Eu estou olhando para uma área e a pesquisa de pulso deu um resultado ruim. Essa área ela está com saídas voluntárias acima da norma da empresa ou não. A gente começa a ver, porque nem sempre o turnover alto ele é um dado ruim. Nem sempre. Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa entender.
antes de mensurar qualquer coisa, o que, que eu quero saber dali? Então, para desenhar as perguntas da pesquisa de pulso tá, se eu perguntar para vocês, você está satisfeito com a cultura atualmente? Sim e não. Beleza. O que, que isso quer me dizer? Nada. Assim, eu não saio com um plano de ação. Então, o ponto é, você está satisfeito com a forma como este tema da cultura está sendo trabalhado? Aí, se você trouxer para esse ponto, eu posso virar e falar, beleza, esse é um tema que é bem importante. Eu quero saber se as lideranças estão conduzindo boas conversas de desenvolvimento. Se não, eu preciso treinar mais essas lideranças, eu preciso entender onde é que está o problema. Então, para mim, o diagnóstico ele tem que ser constante, ele tem que ser objetivo. Às vezes a gente mensura coisas que a gente não sabe porque a gente está mensurando. Gente, se vocês gastam tempo hoje fazendo uma análise que você tem um resultado e você não sabe, você está comunicando a organização sobre aquele dado, pare. Pare, agora, né? Pare. E vamos ser analíticos. Todo mundo aqui, independente do tamanho de área de empresa que a gente tenha, todo mundo tem alguém dentro dessa empresa que trabalha com dados em alguma área, ou é na parte de inteligência de negócio e tal. Gruda nessa pessoa e fala, eu gostaria de 1 hora com você para a gente olhar quais são os dados que a gente tem hoje de pessoas e como eu consigo transformar isso em algumas análises, insights, mas a pergunta somos nós que precisamos saber o que a gente quer com aquilo. Não adianta nada essa pessoa fazer um dashboard fantástico, eu olhar e falar, tá, isso não me conta nada, né? Eu não sei se eu respondi, Léo, mas trazendo um pouco para... Respondeu perfeito, assim, trouxe algumas, já instalou, já alugou um triplex na minha cabeça aqui, que já tem ideias para algumas coisas. Desculpa, Léo, só um ponto. Você falou o que é diferente da Johnson para Caju. Eu acho que no formato da mensuração, não muita coisa. Eu acho que tem uma coisa importante. A Caju é uma empresa bem menor e bem mais ágil, então a gente tem que mensurar com uma frequência muito maior. Na Johnson, a gente tinha mais tempo, até porque tem muitas lideranças, para a gente ter um resultado e um plano de ação levava algum tempo, então esse era um ponto. E o segundo ponto, acho que uma cultura que está muito em formação, né? Se você pensa em Johnson & Johnson, qualquer uma das pessoas que estão aqui hoje vão ter algumas imagens, o que a Johnson representa para mim, que tipo de empresa que ela é. A Caju, a gente precisa reforçar muito mais isso. Eu entendo que na Johnson você estava fazendo muito mais manutenção. Da cultura madura, né? Isso, e na Caju você está construindo e fazendo ajustes, tá ali na troca. E Ari, aí no Porto Belo Group, como é que funciona aí seu diagnóstico? Como que você vai para entender o que está acontecendo aí dentro, né? Eu acho que conectando aí o que a gente está discutindo, né, nós fizemos sim uma abordagem mais ampla, mais abrangente no início desse processo de jornada de transformação cultural, mas eu gosto muito de pensar na metáfora também do mapa analógico e do GPS ali, do Waze, enfim, né? Então, a gente teve esse primeiro momento, mas no fim, né, o diagnóstico, ele todo momento você está recalculando a rota. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem processos formais, né? Lá no início fizemos um censo, fizemos o assessment da liderança, um censo de toda a nossa cultura, incluindo, né, também os aspectos do tema de diversidade, equidade e inclusão, e depois disso a gente transformou nessa rotina onde a gente tem esses pulses que são semanais, uma perguntinha rápida, e o ENPS que a gente monitora a cada 3 meses. Mas isso ele é um ponto de checagem até um pouco mais formal, e a gente tem feito muito essa reflexão, porque se você fica perguntando também várias vezes a mesma coisa, e não tem um tempo, né, para poder captar aquilo, transformar em um plano de ação e, mais importante, executar as ações, né, advindas desse mapeamento, as pessoas também vão ficar assim, poxa, por que eu vou responder de novo um negócio que eu já falei há 3 meses e ainda não vi o resultado? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. E você mesmo provocou, né, Léo, assim, poxa, antes de sair apaixonado pelas soluções, né, a Dani também trouxe esse ponto, né, poxa, não precisamos ficar criando, inventando muita coisa, que a gente tem muito essa armadilha também, mas tem uma ferramenta, uma metodologia, uma plataforma. Então, antes de fazer a pirotecnia, né, acho que voltar para o simples, entender essa causa e perceber que o diagnóstico ele está no relacionamento do dia a dia, né, como eu trouxe antes, as relações estão acontecendo nos diferentes níveis, então a gente ter esse olhar de como as reuniões estão acontecendo, como as pessoas dialogam, a gente tem indícios de que o comportamento que a gente vivencia e experimenta nessas relações reforça essa cultura do que a gente é e quer ser, ou, né, tá uma coisa assim que ninguém entendeu e a coisa não está funcionando.
Então, acho que é muito nessa linha. A gente tem as checagens formais, né, a cada 3 meses, para fazer o NPS, mas é muito um olhar de ter, de novo, essa intencionalidade e a coerência na nossa relação, porque é no dia a dia que tudo acontece. Então, né, se a gente está lá na salinha da área de gestão de pessoas, olhando os diagnósticos e as análises, mas a coisa está acontecendo ali do outro lado da sala e a gente não está acompanhando isso, tem uma falha importante também. Então, eu acho que é sempre esse recalcular a rota. E aí, eu acho que só um ponto também importante, nós falamos das coisas do básico bem feito, e tanto conectando o tema da comunicação, da cultura e da liderança, ainda, o ano é 2024 e a gente ainda tem gaps no processo de feedback dentro das organizações, né? Então, eu acho que ferramentar a liderança para trabalhar o feedback como uma ferramenta de reforço, né? Muitas vezes o despreparo, você destrói o autoconceito, a autoimagem que aquele indivíduo tem dele mesmo, e ele perde a crença de que ele pode ser uma pessoa competente naquele ambiente, ele se desconecta, ele para de achar que pertence, portanto, ele, né, não faz mais sentido, perde o fit cultural com aquela empresa. Então, não é trivial, né, a gente envolve sim um processo de comunicação, o líder tem que estar muito preparado com clareza dessa cultura, com clareza do impacto que ele tem quando ele faz um feedback mais formal ou mais informal, dependendo, né, de como é a estrutura da empresa, mas que ele não seja uma ferramenta detratora, porque na maioria das vezes acaba se tornando, né, uma fala onde, eu queria te reconhecer, mas o comitê foi por esse lado, ou já vem uma fala cheia de julgamentos. Então, prestar atenção quanto essa liderança está fortalecendo, né, a crença positiva de cada membro da sua equipe para que todo mundo tenha essa força e consiga ser competente no seu contexto. Só trazendo uma curiosidade, uma coisa muito legal que você falou, Ari, que eu fiquei pensando, você usou o exemplo do Waze, falou do recalculando rota, né? E o fundador do Waze, o Uri, ele tem um livro que quando você falou sobre a questão do não se apaixonar pela solução, ele fala, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Que é esse o ponto, de a gente traz muita ferramenta pronta, a gente traz muita coisa pronta, mas a gente não percebe que o tempo todo a gente precisa iterar e a nossa rota ela vai mudar várias vezes. Ninguém aqui em São Paulo, pelo menos, sai de casa sem ligar o Waze, porque, eu sei de onde eu tô saindo, eu sei para onde eu tô indo, mas o meu caminho de hoje vai ser diferente do de amanhã, se eu saísse uma hora depois, seria totalmente diferente também. Muito bom. Não, e se apaixonar pela solução pronta, já tô com uma engatilhada aqui, que aqueles grupos de WhatsApp, do povo de RH, tem aquele povo vendendo planilha pronta. Ai, gente. Pega a planilha para diagnosticar a cultura da sua empresa, para criar os indicadores. Gente, tá tudo bem usar, não tô criticando quem usa, desde que você entenda a lógica por trás daquilo. Não é simplesmente pegar a planilha, baixei e soquei na empresa e vamos ver o que dá. É nisso que a gente perde força no nosso discurso, porque a gente não entende o antes. Vamos ferramentar a liderança, vamos dar ferramenta. Eu não tô falando de ferramenta plataforma, tô falando de ferramenta conhecimento. Ensinar a dar um feedback, como que ele lida com as pessoas, como que ele absorve também um feedback, porque tem muito líder que acha que sabe dar feedback, mas quando a equipe devolve esse feedback, peraí, não é bem assim que funciona, já começa, já leva para o pessoal. E aí, vocês fizeram também eu lembrar de uma frase de Instagram, vamos lá, tem muito feedback, muito assédio moral disfarçado de feedback. Tem muito líder que não sabe dar esse feedback, e é um feedback embasado em opinião, em achismo, ou completamente desestruturado, e casa muito com o que vocês falaram de eu posso destruir um profissional com um mau feedback. E isso está na cultura de uma empresa. Se a gente não sabe dar feedback, eu posso perder uma pessoa que está super alinhada com os meus objetivos, que é um defensor, é um advogado da minha marca, e naquele momento... E é um momento, né, Léo? É uma frase. Uma frase pode destruir todo o trabalho que você fez com aquela pessoa, que ela está engajada e ela vai virar, naquele momento, ela, opa, peraí, e normalmente ela não vai pedir para mudar de líder, ela vai sair da empresa. Então, é o ponto que eu gostei bastante de ferramentar e puxar para esse ponto de ferramentação, conhecimento, ensinar esse líder, entender o ponto que você traz de fazer esse diagnóstico das perguntas, e o último ponto também que eu quero trazer de dar satisfação dessa pesquisa de clima. Gente, levantou a pesquisa de clima, os dados foram esse, o que eu como RH posso fazer para preparar esse líder, tudo. O que eu mais vejo é disparo de pesquisa de clima,
e a equipe nem sabe o que foi feito depois. Para que eu vou responder de novo se ninguém fez nada daquilo que eu falei? E também do ponto da gente, como RH, comunicar até onde vai o meu RH. Nossa. Porque o RH da Caju tem uma missão, o seu tem outra, a Ari no Porto Belo Group tem outro. Cada RH, cada empresa tem uma missão para o seu RH. E eu, por exemplo, já trabalhei em mais de 10 empresas, cada RH fazia uma coisa diferente. Nenhum deles comunicava o que era aquele RH. O que é o RH da Caju? O que é o RH aqui? Para que a pessoa esteja claro, nos próximos 3 meses vai acontecer isso, nos próximos 6 isso, daqui 1 ano isso, e quando der eu vou fazer isso e outro. Eu acho que a gente peca também no ponto de comunicar o que estamos fazendo, qual que é a nossa missão, e aí fica aquela coisa, porque o CEO entende uma coisa, o líder lá na operação entende outra, então acho que a gente tem um desafio muito grande de cultura de também alinhar o que até que ponto vai o RH e onde a liderança se conecta nisso, para fazer a manutenção. Como que vocês fazem isso nos processos de vocês? Existe uma definição clara do RH de vocês hoje que é comunicada para todos? Como é que funciona isso, Dani? Eu desde que eu aprendi a ser, né, de RH e eu vim de escolas, a gente estava falando das nossas escolas, né? Eu tenho um plano de RH, eu tenho, aí cada um chama de um jeito, um people plan, uma agenda, uma estratégia, e eu sou muito defensora disso, né? A gente falou no RH Summit, né, num painel que foi super importante, da gente entrar no negócio, Léo, da gente ser, e quem me conhece sabe que eu sempre repito essa frase, eu sou metida. Eu me meto mesmo, a gente precisa entender de finanças, a gente não precisa saber fazer um DRE, né? Mas a gente precisa entender minimamente como eu cheguei naquele resultado, a gente precisa. Então, assim, eu sempre trabalho olhando qual é a estratégia do negócio, onde o negócio quer chegar, quais são as ações de RH que movem esse ponteiro, senão eu nem parto para nenhuma ação. Então, assim, no final do ano, exatamente o meu CEO, o meu chefe, a minha diretora de RH, ela sabe o que eu entreguei. Então, para mim, assim, Léo, eu saio, eu já parto o ano sabendo que eu vou entregar. Se eu tenho um desafio em eficiência, então vou ter que mexer em estrutura, ações de estrutura. Se eu tenho que trabalhar o time comercial, qual é a remuneração variável que eu vou fazer? Então, sim, eu tenho um processo formal, um processo onde eu sento com as lideranças, entendo, olho os resultados que a gente vai alcançar e a partir daí eu sugiro. A estratégia de RH é uma só, mas as agendas dos negócios elas mudam. Então, você vai cascateando, né? Eu vou cascateando e uma coisa muito legal que eu, principalmente no varejo, que são milhares de pessoas, eu comunico para todo mundo. Qual é a agenda que eu vou entregar? Porque eu já falo para o gestor, não vou te dar. Mas um não bem embasado, tudo bem. O problema é quando você não tem, aí ele fala, esse RH só diz não, né? E eu acho que quando a liderança trabalha nesse processo de construção, então eu sempre escuto para que eles tenham aí clareza de que eles foram ouvidos. Mas eu não atendo todo mundo, não, é fato, tá? Mas a partir do momento que você comunica, fica mais fácil você dizer. Muito, porque todo mundo sabe. Bom, a gente está trabalhando aqui no processo de recompensa, isso estava combinado lá atrás. Então eu faço, eu só sei trabalhar dessa forma. E porque, assim, as pessoas também não entendem os processos de RH, que às vezes demanda tempo. Exato. Acho que uma mudança de variável vai acontecer em 2 dias. Eu vou ouvir, eu vou medir com o time, com o CFO, tem um monte, eu vou levar para compliance, eu vou levar para júri. São vários detalhes. E o povo acha que é RH pastelaria, né? Pediu, no outro dia tá lá, tá pronta. Nossa, exatamente. Mas como você não terminou ainda? Mas quer mais o quê? Um caldinho de cana? Então, e aí a gente não comunica, acho que esse é um ponto comum de todos nós, de não comunicar o que você está fazendo, quanto tempo demora para fazer. E o combinado não sai caro até para dizer não. Exato. E eu entro nas reuniões de negócio e eu levo lá a minha pauta. O que eu tinha para entregar, o que eu não entreguei, o que está em andamento, o que está atrasado. O meu, né, o scorecard da minha empresa tem o RH. Tem que ter, gente. Tem que ter. Então, e aí, Lucas, você, como é que você defende suas pautas por lá? Eu vou te dizer que esse ponto, essa sua pergunta me doeu um pouco, tá, Léo? Porque foi, inclusive, um diagnóstico que, com o meu time, a gente chegou de que a nossa comunicação se perdeu um pouco nos últimos 6 meses. E aí a gente foi olhar o que aconteceu de um time de 4 pessoas, a gente hoje é um time de 16 pessoas em 2 anos, então a gente foi abrindo muitas frentes de trabalho, a gente é muito transparente, só que a gente estava confundindo as pessoas. Então, que as pessoas estavam bem confusas, iniciativas várias, a gente abriu várias caixas ao mesmo tempo, né? E aí tem um ponto para mim que
me deu um estalo agora na revisão que a gente está fazendo, pensando na parte de comunicação. Eu fui business partner, sei lá, mais de 10 anos da minha carreira eu fui business partner. Chega desse nome, esse sou eu, tá? Eu cansei de BP, porque BP eu acho que é uma coisa que a gente fala há 20 anos, desde que o David George falou sobre isso, e se a gente perguntar, as pessoas não sabem. E se eu falar, explica para sua mãe hoje no almoço o que o BP faz, o que você faz, a gente não consegue. Então, assim, eu cansei desse nome. Inclusive, se alguém tiver alguma discussão, sugestão nesse sentido, tô super aberto, porque a gente ainda não chegou nessa conclusão. Mas, basicamente, nesse processo de comunicar, o que a gente já decidiu? A gente tem 3 grandes frentes dentro da nossa equipe. Uma frente que é a frente de engajar, que tem toda a parte de experiência das pessoas, desde que elas são candidatas até o momento em que elas estão saindo da empresa. Então, a gente está chamando essa frente de engajar. A gente tem uma área que é a parte do mobilizar. Então, BPs estão dentro dessa parte do mobilizar, e a gente também tem uma área que é uma área de projetos, que é conforme necessidade, a gente vai montando o squad. Essa frente de mobilizar é a galera que ajuda a gente a fazer a transformação, todas as transformações são necessárias na empresa, e daí que a diferença entre o engajar e o mobilizar é aquele ponto, eu preciso falar com o meu BP sobre a minha carreira. Não, você não precisa falar com o seu BP sobre a sua carreira, pelo menos essa é a minha visão. Vão ter 10 visões diferentes e tá beleza. Mas pra gente, o BP tá trabalhando no mobilizar. Sobre a sua carreira, você vai entender se a frente de engajar tá te entregando as melhores experiências. E tem a parte que a gente chama do guiar, que eu acho que a gente tem uma responsabilidade como RH, que é esse ponto da gestão, que a interface com as outras áreas, a gente entender como é que a gente vai construir aquele futuro. Então, a gente precisa melhorar a rentabilidade do nosso negócio, tem eficiências que talvez a gente não esteja batendo, ou a gente vai ter que crescer bastante. Então, tem uma área que para mim, pelo menos é o que antigamente a gente chamava de DO, ou que a gente falava de várias outras coisas, que é essa área do guiar. É a área que vai ajudar a organização até o norte e cascatear qual que é o plano de ação para a gente chegar até lá. Então, assim, voltando, não estamos comunicando muito bem, por mais que a gente seja muito transparente, transparência não quer dizer comunicação efetiva. Eu acho que esse foi o meu último aprendizado. Muito bom. Cara, eu acho maravilhoso quando a gente consegue olhar e falar, não tô conseguindo fazer, não tá dando certo. Porque a gente, às vezes, é muito difícil assumir que não tá conseguindo. Às vezes a gente, não, mas peraí, Mas é uma vulnerabilidade que a gente precisa assumir, né? Isso, e às vezes assumir isso perante as lideranças vai te ajudar. Porque elas vão entender que você também tem coisa para fazer. Porque eles acham que a gente fica só lá apertando F5 no RH. Ari, como é que você faz aí para comunicar o que é o papel do RH, o que o seu RH tem como missão perante o grupo como um todo? Boa. Bom, acho que aqui a gente adotou uma abordagem, né, na Porto Belo Shop de toda a nossa estrutura de transformação. Então, desde o nascimento aí do nosso planejamento estratégico, ele é discutido em conjunto, né? Então, seja a transformação digital, com a liderança de digital, a transformação da cultura, com a liderança de gente e gestão, com todas as outras áreas de negócio, né, como a gente trouxe ali, né, no scorecard da empresa, seja no BSC ou na metodologia de planejamento aí adotada, a dimensão de pessoas e de cultura, ela está embutida lá. Então, a gente trabalhou muito essa sincronização do ciclo da gestão da empresa. Então, tem planejamento estratégico, tem desdobramento de meta, tem o acompanhamento de resultado, tem avaliação de desempenho e tem o que isso traz, né, de retroalimentação. Então, esse ciclo ele acontece em sincronia, o que a gestão precisa alcançar e o quanto as pessoas estão sendo guiadas aí nesse processo. É claro que, né, a gente falando principalmente de uma realidade de varejo, e a Dani ressaltou muito bem isso, é super dinâmico. Então, a gente tem aqui uma plataforma para deixar claro quais são as iniciativas que a gente está se comprometendo para não ter uma pauta da área de gente sozinha. Essa pauta da área de gestão de pessoas tem que estar conectada com as necessidades que o negócio tem para cada ciclo. Então, tem uma necessidade de desenvolver novas competências, novas capacidades, tem uma necessidade de olhar para temas de remuneração, para alavancar algum tema. Então, a gente está sempre construindo isso em conjunto. Nós também, obviamente, temos, na hora de traduzir como a gente entrega essas iniciativas, uma abordagem de gente e cultura, né? A Dani até brincou ali, é plano, é people plan, então a gente também tem
algo nesse sentido aqui, olhando as dimensões, tanto do propósito, do pertencimento, das equipes, e aí pegando ali o gancho com que o Lucas trouxe, né, acho que a comunicação, se a gente pensar na transformação da área, né, que já foi lá o DHO, já foi pagadoria, já foi DP, já foi RH, a gente está tentando toda hora trazer esse conceito da modernidade, da evolução da gestão das pessoas com o negócio, e às vezes a gente também fica nessa dúvida, como que a gente traduz que nós estamos acompanhando essa inovação sem parecer, né, clichê, e que as pessoas entendam. Teve, eu acho que alguém de vocês aí trouxe, né? Vamos chamar coisa de coisa, vamos dar o nome correto. Então, a gente tenta sempre ir por esse caminho aqui na hora de traduzir. Nós recentemente fizemos uma revisão do nosso design organizacional, da nossa estrutura, e isso também se refletiu na estrutura da área de gente. Então, o que nós buscamos fazer é dar clareza em rituais de comunicação, seja lá um all hands, onde a gente está dando reporte sobre o plano de NPS, sobre a nossa estrutura. A gente tem aqui, e agora, né, Lucas, as BPs, as pessoas que cuidam de experiência, enfim, esse nosso time de trabalho muito conectado na linha de frente com as lideranças, então levando também esse papel, mas para mim é um orar e vigiar. Assim, tem que ser em todo momento, a gente está, novamente, apertando a F5 aqui também, porque essa é uma dificuldade, né? As pessoas estão lá no seu dia a dia com as suas metas, a organização está se transformando, né? Uma posição que existia não existe mais, uma estrutura que existia não existe mais. É difícil que as pessoas gravem e entendam, né, qual é o ponto focal de cada assunto. Então, quanto mais proximidade, mais transparência isso tiver ali no dia a dia, melhor. E talvez a gente tentar menos pirotecnia nos nomes mesmo e chamar as coisas pelo que elas realmente são, né? Pensar lá na vítima que está no dia a dia, com carinho nas pessoas que precisam entender o que cada área faz, não só a área de gente, né, e cultura, mas chamar a coisa de coisa pode ser um bom caminho aí para facilitar. Sensacional. Ari, você traz provocações que eu gosto bastante, que a gente quer mudar o nome. Às vezes a gente demora mais para escolher o nome do que para formatar o programa. A gente tá mais preocupado com o nome, se vai ser bonito para vender, para a galera ver, nossa, que bonito, do que com o que realmente estamos fazendo. Chique, se você chamar coisa de coisa mesmo, pronto, funciona. Então a gente tomar cuidado para não querer gourmetizar tudo isso. A gente aprendeu várias coisas com marketing nos últimos anos, tá? Inclusive, às vezes a gente aprendeu a vender o que não existe. Então tem que tomar aquele certo cuidado. E aí a provocação, acho que fica muito desse conteúdo da gente estabelecer muito o diagnóstico, de saber onde estamos, o que estamos fazendo e mostrar o que estamos fazendo, porque cultura não é tangível, não é que nem vendas. Não. Venda tipo faturamento, pronto. Financeiro, economizou, pronto, ok. Tá, e cultura? Eu vou ter que juntar vários dados para mensurar uma coisa. E a cultura, ela vaza para fora da empresa quando um colaborador sai, quando ele conversa com alguém. Então, a gente ter isso um pouco mais, ter essa consciência e preparar esse líder para esses, como um agente de mudança dessa cultura, vai fazer muita diferença no dia a dia. Seja você uma empresa como uma Johnson & Johnson, que tem milhares de funcionários, ou uma startup que está crescendo, e ter consciência do que é possível fazer. Eu consigo fazer tudo isso? Teve um conteúdo do RH Summit que eu falei, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é para olhar o que o Lucas está fazendo na Caju, o que a Dani está fazendo, favor, o que a Ari está fazendo. Isso. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. De tudo que a gente falou aqui, o que cabe no meu dia a dia? O que eu consigo entregar? O que eu consigo fazer? Eu falo sempre, muitas vezes, que eu sou uma equipe de RH. Aí eu quero rodar tudo, porque eu sou, né? Eu sou um canivete suíço praticamente lá dentro. Tá, eu não consigo entregar nenhuma das ferramentas direito. E o comunicar, muitas vezes, vamos lá, gestores de startup não têm uma maturidade de gestão muito alta, muitas vezes. Você vai ter que pegar o bichinho e falar, vem cá, deixa eu te explicar, o que isso, esse tipo de atitude vai render esse tipo de efeito. Eu sentar e conversar, que às vezes a gente também tem medo de conversar. Sim. E aí, principalmente quando a gente vai para pequena, média empresa, que não tem uma consciência de gestão muito grande, o desafio é muito maior. E às vezes eu vou ter que educar as pessoas sobre o que é cultura, sobre o que é liderança, sobre o que é comunicação. A educação vai fazer parte da nossa rotina de RH, da mesma forma que entender de dados faz parte, né? Como eu já falei algumas vezes também que, eu sou de humanas, não entendo de exatas. Desculpa, filho.
Não vai tá dando mais Vai isso. dando mais, é isso aí. O mínimo, você não precisa entender de um Power BI gigantesco, um dashboard super elaborado. Uma pesquisa de clima já vai te gerar People Analytics. Exatamente. Sua taxa de turnover está concentrada onde? Numa equipe, numa unidade, está numa liderança, já é People Analytics. A gente tem a tendência de olhar, quero ver praticamente aquele painel do Homem de Ferro nos Vingadores, aquela tela isso mesmo. cheia de Pra dados. fazer o quê? Calma, vamos devagar, um Excel já vai te ajudar a sentar na frente do teu gestor e falar, ó, o problema está aqui, eu vi que a causa está aqui, e não, eu acho que é isso. Ou a Caju está fazendo isso, então a gente também tem que fazer. Sua mãe já dizia que você não é todo mundo. Então, gente, quero agradecer muito a presença de vocês. A Ari, que está remota. Passou muito rápido. Passou uma hora gente, rapidíssimo, delícia, gente, né? mas o que eu trago, assim, que para mim fecha esse conteúdo é a gente investir muito tempo no diagnóstico e na comunicação. E permeou os 3 temas desses conteúdos. Quando a gente fala de comunicação, de comunicar o que estamos fazendo. Quando a gente fala de cultura, de criar um ambiente onde isso seja possível. E o próximo conteúdo é a liderança, que é quem a gente tem que investir muito tempo. A gente está falando muito que existe um gap de tecnologia, de mão de obra qualificada. E o gap de liderança? Quem que vai cuidar? Quem que vai liderar os nossos negócios? Se os líderes que nós temos agora já não estão muito bem preparados, a próxima geração nem líder quer ser. E aí? Então, gente, muito obrigado pelas contribuições. Saio daqui com um triplex alugado na minha cabeça. No LinkedIn aí, se vocês quiserem continuar esse papo com eles, adiciona o Lucas, adiciona a Dani, adiciona a Ari. Pergunta o que está acontecendo dentro dessas empresas. Mas, de novo, não é um copia e cola. É o que eu posso usar do que eles aprenderam com a vivência deles dentro dessas empresas, que cabe na minha realidade. Não, Lucas, me manda sua planilha, como é que funciona? Não é sobre isso, tá, gente? Vai rolar um comercial rapidinho aqui, a gente volta com o último conteúdo do Highlights para a gente falar de liderança, tá? Até mais, pessoal. This is amazing.